Você já sonhou alguma coisa ou já presenciou algo na vida real que estava carregado de mensagem? Que tinha algum sinal, que queria te dizer alguma coisa, apesar de você não saber exatamente o que? Essa sensação de você se conectar com um sinal por meio de um sonho ou algo que você presencia na vida real é o tema desse nosso vídeo de hoje. Eu quero que você se sente deusa maravilhosa para começar a me escutar, porque isso é muito importante para o mundo feminino. A nossa intuição, que é o nosso cérebro, a forma como a gente pensa dentro do mundo feminino, não é esse lugar tão racional. O nosso racional, ele é mais focado no intuitivo. Essa nossa intuição, ela vibra, ela pensa, ela percebe o mundo por meio dos símbolos. O universo, tudo à sua volta é um símbolo. Flores é um símbolo. Um livro, por exemplo, é um símbolo. Um anel, por exemplo, é um símbolo. Tudo que você tem ao seu redor é um símbolo e significa algo. Esse algo está muito relacionado à função desse símbolo. Então, um anel, por exemplo, é algo que serve de enfeite, é algo que simboliza um comprometimento. Os anéis são colocados geralmente nos dedos e os dedos também têm a sua representação diante do anel. O que os dedos significam? O que a mão significa? Então, quando você começa a buscar essas informações da função de cada símbolo, o que ele significa, você começa a se conectar intuitivamente com esses significados. Por isso que eu sempre digo que é muito importante a gente começar a sensibilizar o nosso olhar, começar a ver a coisa no nível mais sutil, sair muito desse lugar superficial e artificial que a vida material nos coloca, sabe? Quando você começar a tentar ver as coisas por um outro ângulo, entender as sutilezas, entender aquilo que está por trás, nas entrelinhas, você vai começar a sensibilizar esse teu olhar para entender os símbolos das coisas e como elas estão atuando na sua vida. Essa é uma capacidade natural da mulher, tá? Minhas deusas, eu não sei viver a minha vida se não for entendendo os símbolos. Sabe quando você vai lá comprar uma coisa na internet? Aí você coloca os dados do cartão, mas você fica assim, será que eu compro? Será que eu gasto esse dinheiro agora? Será que essa é a melhor oportunidade? Será que esse é o melhor momento de fazer essa compra? Às vezes te dá uma dúvida, você não sabe muito bem, aí no impulso você vai lá e compra. E aí, segundos depois ele diz, cartão recusado. E aí você fica assim, ué, como assim não passou? Tá tudo certo com o meu cartão funciona, tá cadastrado, eu coloquei todos os dados aqui, estão certinhos. Eu sei que eu tenho crédito, você vai até lá olhar e falar, gente, será que deu algum problema? Não, não deu nenhum problema com o cartão, tá tudo certo. Mas a compra não passou. O que isso significa? Você sabe o que significa. Você sabe que, de alguma forma, a sua intuição que estava lá dizendo pra você, talvez não seja o melhor momento de comprar. Então a sua intuição estava lá falando com você e mesmo assim você passou por cima, foi impulsiva, foi lá e comprou. E aí o que acontece? O universo vai lá mais uma vez e te dá mais uma chance de você voltar atrás e prestar atenção na sua intuição. Se você for esperta, você fala assim, não vou comprar hoje, deixa. Um outro momento, de repente eu compro. Agora eu acho que é melhor não comprar. Agora, se você for teimosa e não escutar os sinais e não escutar a intuição, saber que aquilo ali pode ser um sinal, mas mesmo assim você vai lá e compra, qual que é a mensagem que você tá dando pro universo? De que você não escuta. De que você vai fazer o que o seu racional diz que é pra você fazer. Existe uma outra forma da gente também ler os símbolos, que é uma das formas que eu mais amo e que eu acho incríveis, que são por meio das cartas. As cartas de tarô, baralhos, oráculos, né? As cartas, elas trazem símbolos o tempo inteiro. E quando a gente consegue ler e trazer as informações desses símbolos, você, quando fala de símbolos, começa a conversar com o seu inconsciente. Porque afinal de contas, quando a gente dorme e a gente sonha, esse sonho, ele é traduzido por meio de símbolos, coisas que acontecem, é a casa, é o bicho que você viu,
é a sensação, é um objeto que você carrega, tudo isso é o quê? Símbolos. E o nosso inconsciente, que é quem faz os sonhos acontecerem, está falando com você por meio de símbolos. O inconsciente, ele fala por meio de símbolos. Então, quando eu sonho com símbolos. Quando eu leio cartas, eu leio símbolos. E quando eu vejo sinais, traduzido por meio de símbolos. Então, minhas deusas, eu tô lendo esse livro aqui do Jung, chamado O Homem e Seus Símbolos. É um catatal, tá, minhas deusas? E a letra é deste tamanhozinho, tá? A letra é pequena mesmo, assim, diante de outros livros que eu já li, a letra é muito pequena, é grande, é intenso, é um livro para ler, reler, não vai te trazer respostas prontas, tipo, vou te dizer o que significa cada um dos símbolos, cada um dos animais, cada um, não vai trazer nada disso. Ao contrário, ele tá trazendo muita teoria, aprofundando os meus conhecimentos cada vez mais dentro dessa área de símbolos. É um livro que quem tem curiosidade em saber mais sobre esse mundo e tentar entender os seus próprios processos em relação aos sonhos e às simbologias é super legal, mas ele não vai te dar respostas prontas, porque não existem respostas prontas. É isso que Jung fala, né? Principalmente com seus pacientes, quando ele tentava traduzir um sonho. Ele não quer respostas prontas, você precisa entender que cada sonho simboliza algo para aquela pessoa, dentro da história daquela pessoa, é personalizado, minha deusa. E as cartas, elas fazem o mesmo movimento. Quando eu leio uma carta, por exemplo, para você, uma carta do Ramalhete, que foi uma coisa que eu vivi recentemente, todo início de lunação eu tiro cartas para mim, né? E eu tiro apenas uma carta de cada um dos oráculos que eu tenho. E quando eu fui tirar esse aqui, que é do baralho cigano, veio essa carta linda aqui, tá vendo? Olha, é a carta do Ramalhete, ela tem várias flores, é uma carta super feminina e traz um número aqui, tá vendo? O número 9. E o que aconteceu? Sempre que eu tiro as cartas, especialmente do baralho cigano, eu gosto de criar alguns rituais a depender da carta. Então, como você pode ver aqui do lado, vou mostrar pra vocês, eu tenho aqui um ramalhete de flores, eu tenho um girassol, tenho umas florzinhas, né, umas rosinhas roxas, eu tenho uma rosa branca, uma vermelha, né? E o que acontece? Isso aqui, como eu falei pra vocês, recentemente eu tirei essa carta. Eu decidi que no dia 9, porque a carta tem o número 9, eu compraria então algumas flores aqui pra minha casa. E veja bem, eu comprei flores amarelas, brancas, roxas e vermelhas, exatamente como o buquê, né? Pra enfeitar a minha casa, também tenho um pouco delas, tá lá no meu quarto. Essas flores para que eu pudesse então ancorar, concretizar, trazer ali do mundo sutil, dos símbolos, uma coisa que tá tão intangível aqui na carta, eu trouxe para o mundo concreto. Eu trago do sutil para o concreto. Então eu ancoro a energia que essa carta tem, de forma que ela me auxilie dentro do seu significado. Mas eu tenho uma história muito melhor do que essa do ramalhete para contar para vocês. Em agosto desse ano de 2024, eu estava em Portugal. Faltava um mês para eu terminar minha temporada lá na Europa e vir para o Brasil. E não só vir para o Brasil, mas recomeçar a minha vida a partir do resgate da minha maternidade, dando atenção novamente às pessoas da minha família, voltando para minha cidade natal, para onde eu nasci, cresci, para onde tem toda a minha história, né? Todo o meu começo de vida foi aqui, né? Onde eu tô hoje, em Brasília. Nessa temporada da minha vida, eu nunca digo que é para sempre. Às vezes as pessoas perguntam, né? E aí, você veio para ficar? Decidiu vir para Brasília? Decidiu voltar para cá? Eu falo, gente, tudo uma questão de tempo, né? Eu não sei, né, o que a vida está programando para mim, mas eu também programo algumas coisas para o meu futuro. Mas enfim, eu tive um sonho quando eu tava lá em Portugal, em agosto desse ano. E o sonho era o seguinte: eu tava na quadra da minha mãe, eu nasci, cresci, fui educada, toda a minha infância e adolescência eu passei nessa quadra, e a minha mãe mora lá até hoje. E eu tava lá na quadra dela e eu vi uma cobra enorme
que subia pelos prédios, ela era muito grande e ela tinha acabado de comer alguma coisa e ela estava descendo os prédios para descansar. E ela ocupava assim quase o bairro inteiro, sabe? E ela ficou numa posição circular no bairro, como se ela encontrasse o próprio rabo. E no meio dessa cobra tinham duas crianças, um menino e uma menina, e eles brincavam. E esse foi o sonho. Quando eu acordei, na hora eu já sabia, essa cobra que tinha acabado de comer, ela ficou numa postura que é a postura que a gente chama de Ouroboros. Vou colocar para vocês aqui a imagem ancestral desta cobra que come o próprio rabo, né? Eu já conhecia essa simbologia, porque eu sou uma cigana que estuda símbolos, que estuda intuição, então eu já conhecia, já sabia de onde vinha e já sabia o significado dela. O Ouroboros é essa cobra que tem o início e o fim, e é um círculo que nunca termina, né? Então ela fala desses começos e fins, ela fala sobre a simbologia circular das coisas. Ela é exatamente essa sensação de você completar as coisas, porque é um círculo. Ela mostra a sensação de completude das coisas. Mas, como vocês sabem, eu não só interpreto sonhos, sempre me utilizo de uma ferramenta de autoconhecimento que eu aconselho todas as mulheres que têm contato comigo a terem, que é o diário. O diário, minha deusa, não é para você escrever todo dia. Para que você anote o que você sente, o que você vive, o que você pensa e inclusive os sonhos que você tem. Então, uma das coisas que eu fiz logo que eu acordei e tive o sonho, eu anotei no meu diário. 2 meses depois, outubro, eu já estava em Brasília, já estava aqui nesse apartamento. E então eu decidi fazer uma tiragem chamada Cruz de Celta. Essa tiragem, ela tem como cunho final fazer uma leitura do futuro. Ela não vai te dizer o que você pode trabalhar, o que você pode fazer ou o que já está acontecendo na sua vida, como geralmente eu tiro as cartas para as deusas. Quando eu vou fazer uma leitura de cartas, geralmente é uma confirmação do que já está acontecendo, mas você muitas vezes não está dando atenção, porque não traz para o campo intuitivo. Sabe, quando você já sabe o resultado de uma coisa e mesmo assim você faz? Dentro da minha tiragem de cartas, a gente faz a leitura do presente, trazendo para a consciência e direcionando. Olha, para isso aqui dessa carta não acontecer, direcionamento. Olha, já que essa carta aqui é muito boa, vamos exaltar esse lugar aqui, direcionamento. Tudo pro agora, tudo pro presente. A leitura da Cruz de Celta não fala muito bem do presente, ela fala do futuro. Ela pode sim ter uma sensação de que isso já está acontecendo, mas tem outras vezes que você não percebe isso e que a carta tá ali para dizer assim, de fato, isso aqui é uma energia que vai chegar para você. Tem como cancelar alguma coisa? Tipo, sei lá, vai que sai uma carta meio ruim para mim, será que eu tenho como cancelar ela? Não, meu Deus, infelizmente não. E eu vou te contar por quê. A Cruz de Celta, ela é uma tiragem com 10 cartas fixas. A gente tira 10 cartas de cabeça para baixo, assim. E depois a gente vai abrindo uma por uma. E uma a uma a gente vai fazendo a leitura de acordo com a posição dela. Você cria uma cruz e uma coluna lateral. E cada carta tá em uma posição. Então a carta que tá no meio tem uma função, tem um significado. A carta que tá em cima tem outro significado. A que tá embaixo, a que tá à direita, a que tá à esquerda, a que tá nessa coluna aqui. Cada uma das posições, todas elas tem um lugar, tem uma área da sua vida ali da qual ela tá trazendo. Então eu decidi tirar a Cruz de Celta, tá? E aí quando eu tirei essas cartas pra mim, a primeira carta que aparece, que é a carta que remete a mim, a quem eu serei durante esses próximos 3 a 6 meses, que é quando a energia da Cruz de Celta fica vibrando nas nossas vidas, né? Foi... Vocês estão preparadas para ver? A carta do mundo. Essa foi a primeira carta que apareceu para mim, representando quem eu sou. E como vocês podem ver, a gente tem aqui a representação concreta do meu sonho. O sonho que eu tive em agosto,
ela foi representada por essa carta. Quando eu tirei a cruz de Celta e vi essa carta, eu não lembrava do sonho. Só 2 meses depois, agora, em dezembro, que geralmente em dezembro eu tenho um ritual que eu costumo fazer todo fim de ano, e um deles é ler o meu diário, tudo que aconteceu desde o final do ano anterior até esse momento, fechando um anel lunar. Então eu leio os sonhos, eu leio as histórias, eu leio o que eu tava sentindo, eu leio o que eu tava passando, eu leio tudo. E aí eu cheguei, então, na leitura desse sonho e lembrei, falei, gente, a leitura desse sonho é exatamente a primeira carta que apareceu pra mim lá na Cruz de Celta. E como vocês podem ver, a gente tem aqui Ouroboros comendo o próprio rabo. Dentro você tem um homem e mulher, que é hermafrodito, né? Aqui que significa hermafrodito, a gente conhece, né? É uma pessoa que nasce com os dois sexos, ou seja, é uma pessoa que ela é completa por si só, né? Ela tem as duas polaridades. E essa carta fala sobre completude, além dos 4 elementos da natureza aqui, né? E o céu azul, né? O céu representa esse lugar da espiritualidade, esse lugar que está acima de nós, né? Então é uma carta que fala, carta do mundo, é a última carta dentro dos arcanos maiores. É como se dissesse assim, o mundo é seu. Pronto. Você pode se sentir completa, pode se sentir inteira. Você tá num momento agora de muita conexão consigo mesma, com seus propósitos. E agora é como se fosse assim, agora é o Dharma, agora é só regozijo, agora aproveita o processo porque tá tudo no lugar. E é exatamente como eu venho me sentindo desde que fiz os meus 40 anos em Marrocos, desde que voltei dessa viagem mágica, que inclusive, não sei se vocês notaram, mas eu tô usando um vestido que eu comprei lá. Essa cor maravilhosa, que é a cor índigo, né? Que é a cor da nossa intuição, né? Do chakra intuitivo, essa cor aqui. E aí eu realmente vim me sentindo dessa forma e fiz a conexão das duas informações. E aí, minhas deusas, é muito mágico, porque aos poucos eu venho entendendo e trazendo para minha consciência, e ancorando no mundo concreto, né? Manifestando a energia dessa carta de diversas formas, né? Uma das cartas também que eu queria abrir aqui pra vocês, que é uma energia que ainda está reverberando, não gosto de falar das cartas que estão acontecendo no presente, prefiro falar das coisas que já aconteceram comigo, coisas que já, né, a carta que representou do sonho e tal, já aconteceu e já passou, mas tá tão empolgante esse movimento pra mim, que eu decidi trazer essa história pra vocês. Essas 2 cartas que eu mostrei pra vocês até agora são cartas recentes e que ainda estão reverberando na minha vida, tá? Essa carta aqui eu acabei de concretizá-la e de realizá-la. Como vocês podem ver, as flores ainda estão aqui em casa, né? Não é uma coisa que aconteceu tem tanto tempo. E essa carta aqui, entre outras simbologias, outros sonhos que eu vi acontecendo e se repetindo, mas que eu não vou trazer pra vocês nesse vídeo, o foco aqui é outro. Eu queria também trazer uma outra carta, porque assim, é muito legal quando a gente fala de cartas legais e cartas bonitas, como ai, as flores, ai, o mundo, ai, é tudo lindo, maravilhoso, que bom, né? E quando a gente tem que se deparar com uma carta como essa? E quando uma carta como o 10 de paus, um homem, dentro de uma série de paus, né? Assim, de fogo, com uma cara de quem tá assim horrorizado. Nos fundos você tem um barco todo estragado, velho. E é uma carta que fala sobre o quê? Essa carta, ela fala sobre ansiedade. Ela fala sobre a construção de algo que um dia te deu muito prazer, te deu muita felicidade, mas que agora não tem mais sentido nenhum. É uma carta que fala sobre você se sentir sozinha nesse momento. E não é um sozinha tipo, ai, adoro ficar sozinha. Não, é uma solidão. É uma carta que fala, puxa, um dia eu tive tantos amigos, eu tive tantas pessoas, eu tive tanto apoio e agora eu sinto que eu não tenho apoio de ninguém, eu sinto que ninguém é meu amigo, eu me sinto completamente sozinha, eu sinto que eu não vejo propósito, eu sinto que tudo que um dia construí tá tudo destruído, tá tudo velho, tá tudo acabado e a minha vida tá... E quando a gente tem que se deparar com uma carta como essa? Não é fácil, né, minhas deusas? Porque afinal de contas,
É muito simples, é muito gostoso você tirar cartas legais. E é muito difícil ter que ouvir, às vezes, que você vai passar por um processo como esse. Eu tenho uma amiga que uma vez eu tirei a cruz de Celta para ela. Dentro de uma das posições da cruz de Celta, porque são 10, lembra? Eu não lembro exatamente qual era a posição dessa carta, mas eu lembro que essa carta era algo que estava previsto. Óbvio, todas as cartas da cruz de Celta estão previstas a acontecer. E ela não entendeu como isso ia realmente se aplicar na vida dela. Por quê? Porque ela estava com uma viagem marcada para a Europa. Ela ia passar 1 mês ou 2 meses viajando, realizando o sonho dela de conhecer vários países na Europa, fazer um mochilão. E ela estava tão empolgada e tão feliz, né? Na época ela estava em Caraíva, era na mesma época que eu também morava lá. E ela ia para São Paulo, né, para se desfazer de algumas coisas do apartamento dela, para tentar ver se ia conseguir vender o apartamento, e depois ela ia viajar. E esse tempo em São Paulo ia ser rapidinho, 15 dias, e depois ela já ia viajar. E aí a gente ficou, eu até fiquei meio assim na dúvida, tipo, gente, por que saiu essa carta tão difícil, uma carta tão pesada, né? E ela tá indo viver uma história tão bacana. E aí então falamos mais sobre isso. Pois, minhas deusas, faltando 2 dias para essa mulher viajar para a Europa, ela me liga. Ela me liga e fala: Renata, você lembra daquela carta que você tirou? Pois eu estava vivendo exatamente isso nesses 15 dias que eu fiquei em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo e eu abri o meu apartamento e comecei a me desfazer das coisas, eu comecei a chorar, eu comecei a me sentir sozinha, eu comecei a olhar para minha casa e falar: eu construí tudo isso e agora não faz mais sentido. O que eu tô fazendo da minha vida? Será que tá certo eu ir viajar? Isso não tem um propósito. E ela falou que ela se sentia exatamente. A energia dessa carta falava. Ela disse para mim: Renata, eu me senti muito ansiosa, porque cada vez que eu tinha que tirar coisas e abrir gavetas e me despedir de coisas, aquilo pra mim estava acabando comigo. Era como se eu tivesse destruído o meu próprio mundo. E as pessoas me chamavam pra sair e ela sentia que aquelas pessoas já não eram mais tão suas amigas. Ela não via mais sentido. Então, eu quero trazer pra vocês o quanto simbolicamente essas coisas ativam a nossa intuição e nos preparam para viver o futuro. Delícia, né? Chega a dar vontade de abrir uma cruz de Celta, não dá vontade, minha deusa? Pois é. Você sabe que a cruz de Celta era uma tiragem que eu só fazia para algumas amigas. Amigas porque eu queria muito dar o meu tom na conversa, colocar minha intuição e dizer o que eu achava e o que eu pensava durante a tiragem. Mas hoje eu me sinto pronta para abrir a cruz de Celta para todas as mulheres que desejam ter essa energia da leitura do futuro, de saber o que vai acontecer. É uma tiragem que exige todo um ritual para mim, né? Quando eu vou fazer uma leitura de um futuro, eu me preparo ao longo do dia, eu não atendo ninguém, eu não vou resolver nenhum problema fora de casa num dia desses, é um dia que realmente é ritualístico, eu já acordo, eu já pratico a minha meditação, me alimento bem, eu me conecto ali com as minhas ciganas, com as minhas ancestrais, né? Eu já tenho toda uma preparação para fazer uma tiragem de cruz de Celta. Né? E depois que eu tiro também, eu tenho uma preparação para fechar esse oráculo, fechar essas energias e, claro, fazer o acompanhamento. Porque o mais legal de ler a cruz de Celta não é só tirar a cruz de Celta. Muitas vezes a gente faz uma leitura na hora que a gente tira as cartas, de acordo com o nosso olhar do momento presente. E aí, dá 1 semana, 2, 3, 1 mês, de repente aquelas cartas, elas já começam a se manifestar de outra forma. É por isso que depois de fazer uma tiragem de cruz de Celta, eu geralmente dou um acompanhamento 3 meses depois da tiragem e outra 6 meses depois da tiragem, ou seja, você tira a carta agora, 3 meses depois a gente tem um encontro de novo pra gente reler essas cartas e entender como é que elas estão agindo de fato e atuando, pra gente poder direcionar a tua energia para aquilo
que pode te trazer mais benefícios, para aquilo que pode exaltar o que tá bom e melhorar o que não tá tão bom. E 3 meses depois, ou seja, no total de 6 meses, a gente se encontra mais uma vez para a gente fazer o fechamento desta tiragem. Para fechar todas essas histórias, eu vou te mostrar mais uma carta que apareceu para mim nesse jogo atual, que ainda está acontecendo na minha vida, que apareceu na posição das influências do passado, ou seja, tudo o que no passado um dia teve uma importância para mim, eu vivi com muita intensidade, mas que agora, neste momento, presente e futuro, eu preciso deixar ir. É a carta do 4 de espadas. E aí a gente pode fazer a leitura rápida dos símbolos, né? Você tem aqui o quê? Uma pessoa basicamente na postura de lótus, ela tá meditando. Se você observar bem, parece que ela tá meditando, né? Você vê um céu limpo, você vê as montanhas, você vê, né, a quantidade de espadas, são 4 espadas, sempre a quantidade de espadas faz menção, né? E aí ele tá aqui sentado, apenas sentado na postura de flor de lótus, meditando. De fato, foi o que aconteceu comigo, né? Essa carta, ela fala sobre o quê? Momentos de reflexão, de solitude, um momento para você pensar, um momento para você fazer silêncio e se recolher, estar consigo mesmo. E foi exatamente o que eu vivi nesse último ano de 2023 e para fechar com chave de ouro essa fase da minha vida, de fato, que é uma influência do passado, eu fiz o Vipassana, se vocês estão lembradas, 10 dias em silêncio, em meditação, apenas olhando para dentro, né? Nesse retiro de 10 dias, sem nenhuma comunicação, sem celular, sem livro, sem poder escrever, sem nada, apenas 11 horas por dia meditando. Então, reflete esse movimento, né, do Vipassana no meu olhar, mas também foi todo o movimento de passar um mês em retiros de yoga, de silêncio, fiz iniciação a Kriya Yoga também, fiz um curso de asanas, né, do Os Yoga. Então, essa carta remete exatamente, de fato, assim, a toda a influência do meu passado, não só um passado recente, como o meu marco zero, né, que eu fiquei um mês lá em retiros, como tudo que se refletiu no último ano, né, de introspecção, de silêncio, de celibato, e que é algo que eu tô deixando, de fato, para entrar num novo movimento. E aí você tem ali também a carta das influências do futuro, que, enfim, não posso abrir o jogo todo aqui pra vocês, né, minhas deusas, porque é uma energia que ainda está acontecendo e eu quero receber cada vez mais essa energia. Então é algo que a gente não fala, tá? É algo que a gente não traz, assim, não é depois que você tira a cruz de Celta, você não sai falando isso pras pessoas. Ah, é porque eu tirei essa carta, porque disse que vai acontecer isso. De jeito nenhum, minha deusa. O que a gente faz é a gente silencia, vive a experiência, ancora, deixa que as energias cheguem até a gente de forma silenciosa. Até sem tirar as cartas, eu já digo pra você, minha deusa, não fale das tuas vitórias, não fale das coisas boas, evite compartilhar essas coisas com as pessoas. Foi o que eu trouxe hoje pra vocês, da minha tiragem de Cruz de Celta, e que vai reverberar até janeiro. Depois eu vou fazer uma nova leitura em janeiro pra reviver todo esse processo até março. E até lá, né, até março, mais ou menos, abril, a energia dessas cartas vai estar vibrando na minha vida. E aí cabe a mim decidir se eu vou tirar mais uma Cruz de Celta para fazer uma leitura futurística, ou se não, ou se eu deixo os mistérios acontecerem, tá bom? Então, fica aqui o meu convite para você que ficou com vontade de fazer a tiragem de Cruz de Celta comigo, ou se você ainda, sei lá, tá com medo, não fica com medo não, tá, minha deusa? O que eu faço é apenas fazer a leitura dos símbolos. É isso que eu trago, minha deusa. Eu faço a leitura dos símbolos. Quem vai intuitivamente saber o que aquilo significa e ativar o significado daquilo ali em você é você mesma. É claro que eu, como uma cigana intuitiva, vou também dar os meus conselhos e vou dizer pra você ali como que eu estou vendo a situação. Mas eu acho que você pode estar aberta a essa experiência, que é muito mágica, muito mística e vai te trazer muitas simbologias, além de sonhos. A melhor forma que a gente tem hoje de lembrar dos sonhos é anotando. E caso você tire a Cruz de Celta comigo e tem algum sonho, você pode anotar, trazer pra mim, a gente faz a interpretação desses sonhos, tá, minhas deusas? Mas se você, de repente,
quer fazer só uma tiragem de cartas mais simples, a gente também pode fazer esse movimento de tirar as cartas e ler o seu presente, tá? Fica então meu convite para vocês virem viver essa experiência mágica que é a tiragem da Cruz de Celta, tá bom? Muito obrigada, minhas deusas, por chegarem até aqui. Eu sei que agora vocês estão mais ativas, mais atentas aos sinais e a gente se encontra no próximo vídeo, no próximo conteúdo ou quem sabe no nosso atendimento juntas ao vivo, né? Online ou presencial, quem sabe, pra gente tirar as cartas. Eu, você e os meus oráculos de cartas, tá bom? Um beijo!